Salve, salve, tricolores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o resultado aí é um tropeço em casa, né? Só que eu tô contente com o que eu vi. Eu não sei meu pai, mas na minha opinião eu tô muito contente. Você também tá? Ou... Não, outra postura do time, né? Jogou com muita vontade. Eu acho que escalou razoavelmente bem, né? Mudaria uma coisinha ou outra. Uma coisinha ou outra, né? Como você falou. Mas assim, a gente já tem algumas observações aí para fazer, né? Primeiramente, rapidinho, desculpa te cortar, se inscreve no canal, rapaziada. Vocês fortalecem muito a gente, tá? Dá essa força, dá essa moral aí, essa força pra gente que a gente tá precisando aí, ainda mais no início aqui. Vocês não terem ideia como cada seguidor, cada inscrito faz uma puta diferença pra gente, então fortalece a gente. Deixa o like no vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo e acione o sininho para receber as notificações. Uma das observações que eu quero fazer é que aquela questão do Benítez, que ele não tem condição de jogo e tal, não é bem assim, né? Papo. Não é bem assim. Jogou praticamente o jogo inteiro. E correndo. Jogou bem. E correndo o jogo se esforçou pra caramba. Melhor em campo. Pra mim, o melhor em campo. Se esforçou muito. Então, assim, o Crespo foi uma passagem assim que nos deu um título e tal. Foi importante, né? Mas eu acho que, como ele fez com aquele jogador lá que veio da Ponte, Bruno Rodrigues, que ele queimou o cara logo de, né? Ele também estava queimando o Benítez, ele queimou o Reinaldo, ele estava queimando o Orejuela, apesar que o Orejuela tá mal, né? Tem que melhorar bastante. Então são algumas coisas aí que a gente já viu de positivo, né? Que o São Paulo hoje teve outra postura, né? Infelizmente, o que destoa no São Paulo, talvez não seja nem hoje não foi nem culpa dele e tal, mas é o azar do Volpi. O Volpi está realmente numa péssima fase. Eu acho que ele deveria tirar o Volpi, não tanto pela deficiência técnica, que eu ainda acho que tem um pouco também, mas pelo momento de extremo azar que ele está vivendo. É muito azar, cara. É difícil. Eu nunca vi na minha vida um goleiro com tanto azar. Então, às vezes, de repente, ele tira ele, chega para ele e fala assim: Volpi, você é o meu preferido, tal, porém, eu quero te preservar, então vou tirar você, vou colocar o reserva, porque, é muito azar, cara. É um azar, todo jogo tem azar. Tá foda mesmo. Esse rapaz tem muito azar. Bom, só queria dar um ponto aí sobre o Crespo, antes da gente falar aí da partida e de cada jogador mais a fundo. O Crespo é o seguinte, ele perdeu o vestiário, ele se complicou, ele inventou, e a grande realidade. E assim, é só ver o jogo de hoje. O Rogério Ceni colocou os jogadores certos, nas posições certas. Pode ter certeza que Gabriel Sara ou Igor Gomes vai ser sacado desse time para a entrada do Rigoni. Então ele entrou com esse time dessa forma, porque o Rigoni está machucado. Então vai ter mais essa alteração também. Mas Benítez, como que o Crespo deixava o Benítez no banco, gente? Como que o Crespo não colocou o Benítez nas quartas de finais da Libertadores? Eu não sei se a gente vai ganhar. Provavelmente não. É a grande realidade. Posso falar uma outra coisa? Porra, que eu lembrei agora. O Caleri, nós descobrimos que o Caleri consegue jogar o jogo inteiro. Porra, sabe? O Crespo, ele foi muito importante, a gente ganhou o título com ele e tudo mais. Só que ele é teimoso pra caralho. Teimoso. Uma teimosia maldita que talvez fez com que a gente caísse mais cedo na Libertadores, caísse cedo na Copa do Brasil, que era pra ter passado do Fortaleza. Não passando do Fortaleza, e a gente está vivendo essa situação no Brasileiro por causa do senhor Hernan Crespo, tá? Porque olha o jogo de hoje. Ele foi importante, ele nos deu aquele título de paulista, mas esse título custou caro, né? Custou muito caro. Porque agora a rescisão dele parece que vai custar 4 milhões, né? Vamos ver. Sobre o jogo.
São Paulo dominou o Ceará o jogo inteiro. Eu tava me quebrando aqui, quebrando o sofá de casa aqui, até porque esse juiz não expulsou esse goleiro deles, que é um absurdo o que esse Richard fez essa partida. É uma cera. Tava na dele, né? É, mas foi uma cera nojenta. Olha, aí cabe ao juiz, né? Nojenta. Uma cera o jogo inteiro, do começo ao fim do jogo, sem parar. Cara de pau, ele tomou amarelo e continuou fazendo cera. E os jogadores do Ceará também caíam no chão, né? Outra coisa também, muita inversão de falta, né? A gente percebe uma má vontade com o São Paulo. O VAR queria expulsar o Miranda, o juiz que manteve a decisão de campo. Não manteve, na verdade deu o amarelo pro Miranda e deu a falta, mas o VAR, pelo VAR, teria expulsado. E assim, o Ceará teve duas grandes chances, não, teve mais depois, que o Volpe até se destacou um pouco. Pegou algumas bolas. Pegou umas bolas, só que infelizmente sofreu aquela bola indefensável, não tem como culpar o cara. É muito azar. É azar. É muito azar. E assim, o São Paulo amassou o Ceará o jogo inteiro, só que infelizmente o Luciano tá mal, hein, Luciano? O Luciano tem que melhorar, hein? Puta que pariu, hein? A gente não tá saindo com a vitória por sua causa, cara. Tem que melhorar. Vamos fazer a... O que eu acho legal, assim, que pelo que jogou hoje, com a volta do Rigoni, acho que vai melhorar bastante. Porra, imagina. Aí vai ser outro jogo. Outro time. São Paulo começou a fazer uma coisa que eu não vi faz tempo, chutar. Rapaziada, eu comentei pro meu pai, tava com 40 minutos do primeiro tempo, o jogo foi super picado por conta do Ceará fazendo cera, mas o São Paulo produziu tanto, chutou tanto, teve tanta chance, que eu até falei pro meu pai, porra pai, sabe qual é a minha sensação? Que eu tô vendo uns 3 jogos do São Paulo. Parece que eu tô vendo 3 jogos seguidos e passou e não acabou o primeiro tempo. Porque o São Paulo produziu, o São Paulo fez, coisa que não estava fazendo mais. Talvez por falta do Benítez no meio de campo, né? E vontade. Vontade, né? Principalmente vontade, né? E o Benítez no meio de campo, que também faz muita diferença. É o melhor em campo para mim. Vamos para as notas. Thiago Volpe jogou muito bem hoje. É a grande realidade, foi seguro nas defesas, tomou um gol de uma bola absurda, né? Mas o cara nunca mais acerta aquele chute lá. Só porque você é azarado, Volpe, nota 7. Eu vou deixar ele na média aí, uma média a mais aí, 6. Orejuela, eu não vou dar uma nota tão baixa para você, Orejuela, porque você jogou muito mal, tá? Mas eu não vou dar uma nota tão ruim, porque você deve estar totalmente sem ritmo de jogo, né? Porque o nosso pardalzão antes preferia colocar Igor Gomes na lateral direita do que você. Então eu acredito que você vai melhorar. Não é possível que você jogue essa bolinha de hoje. Galeano, nota 5. Vou dar uma nota 4,5 para ele. Miranda, achei que jogou bem, fez uma partida sólida, nota 7. Mas, porém, foi muito infantil no lance daquela cotovelada. Não acho que foi para expulsar. Não acho. Acho que seria um absurdo. Mas correu risco. Mas correu risco, foi infantil. Por ele ter corrido o risco, é nota 6. O Léo, horrível. Olha, uma partida atrás da outra que eu falo que esse cara tá mal. Nota 0 pro Léo, chega. Jogando muito afobado, sempre adiantando bola. Qualquer dia ele vai se machucar por causa disso, porque ele adianta a bola e depois ele tem que rachar. Dá uns passe bomba, de vez em quando ele dá aqueles passinhos bomba dele que é difícil do cara dominar. 4. Reinaldo, outro cara que estava sendo queimado pelo Crespo, que pra mim é titular. Não que o Reinaldo seja craque, não é isso que eu tô falando. Mas pra mim é o titular da posição. É o melhor da posição, porra. Então mas jogou até que mais ou menos hoje aí, né? Nota 6. Eu não gostei dele não. Achei que ele, erra muito, tá errando passe, tá errando cruzamento, tá cobrando mal escanteio. Pra mim, olha, pra ser bonzinho com ele, 4,5. Lisieiro, nota 0. Horrível. Aí é horrível. Eu não vou nem ficar me aprofundando tanto. Nota 0 pro Lisieiro. Pra mim também 0. Igor Gomes, eu achei que até que jogou bem. Tentou, chutou a bola na trave, que o São Paulo tem muito azar, né? A bola não entra, mas eu achei que jogou bem, articulou uma jogada ou outra, mas abaixo também, né? Tem muito. Tem que melhorar muito. Compararam você com o Kaká. Não. Nota 4.
Eu vou deixar ele na média aí para ser bonzinho com ele, nota 5, vai ter que melhorar muito. Ó, o Sara, Não, é o esse seguinte, aí não dá. o Sara teve uns 2 lances que eu gostei dele, que ele driblou, que ele cruzou umas bolas, 2 lances. Mas O é jogo- muito pouco. O jogo né? inteiro. Então assim, muito mal mesmo. No final ele jogou uma bola para trás, a torcida vaiou. Ó, mal, hein? Nota 1. Eu vou ser bonzinho com ele, eu vou dar nota 4. Benítez, pra mim, minha opinião, não sei se meu pai concorda, o melhor da partida do São Paulo, pra mim, nota 8. Esse cara não pode ser reserva, esse cara não é reserva, posso falar? Me arrisco a dizer, esse cara não é reserva em nenhum time do Brasil, não é no São Paulo. Olha, Esse cara joga muito. jogou bem. Parabéns, Crespo. E pela dedicação dele, pela força de vontade, Nota 10, né? pela garra e tal, nota 8. Ó, de verdade, parabéns, viu, Crespo? Parabéns. Como que você botava um cara desse, que é um motorzinho Deixava do no time no banco, não colocou nas quartas de finais da Teve Libertadores? jogos que ele nem relacionou para banco, Ô, nem foi pro banco. nos jogos mais importantes do ano, Crespo, puta que pariu, deixa o orgulho e a birrinha de lado, E outra caralho. coisa, quando colocava ele, jogava ele sempre na fria, o time já perdendo, e jogava. Ó, outra. Colocava ele com 30, 35 minutos, Faltando 10 minutos. 40 minutos. Ó, outra coisa, rapaziada, eu não, só desviando rapidão aqui, eu não acho certo o jogador fazer corpo mole, entregar resultado pra fazer um técnico cair. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o jogador tem que ganhar, tem que jogar e jogar. Mas, meu, deve ser foda, hein? Você, jogador de futebol, tendo o companheiro como o Benítez do lado, vendo o potencial e o que o cara poderia fazer pelo time ali, e o desgraçado do técnico deixando o cara no banco. Puta que pariu. Olha, eu vou falar de novo, eu não sei se a gente ia passar na Copa do Brasil, nem na Libertadores. Não sei se a gente ia estar brigando pelo título brasileiro ou pelo menos pela Libertadores. Não sei. Mas o time é outro. É outro É time. outro. É outro time. Porra, Crespo, que merda, mano. Enfim, continuando. Luciano, mal. O Luciano, olha, tem que melhorar. Pontaria, muito, né? Muito. E eu acho que ainda tá meio lento. Tem hora que parece que ele não vai. Parece que, sei lá, cara, falta sempre alguma coisa. Ó, eu vou dar uma nota 4 pro Luciano pelo posicionamento. Porque o cara receber tanta bola boa pra fazer gol também não é tão simples. Pelo posicionamento, nota 4. Mas pelo amor de Deus, coloca a cabeça, a testa e o pé na forma, cara. Pela vontade que ele tem, né? Que ele tem vontade e tal, é um 4,5. E o Caleri eu também tô achando que tá mal, viu? Fez gol, mas tá mal. O gol foi um gol que ele chutou errado e graças a Deus o goleiro rebateu. Não, o Caleri Tá mal. assim, tem que melhorar muito, mas está fora de ritmo. Só que ritmo é só jogando e hoje a gente descobriu que ele consegue jogar os 90 minutos e até os acréscimos. Olha que beleza, né? Pelo gol, 6. Eu vou dar nota 7 para ele. Eu acho que o gol foi importante, né? Salvou a gente. Os jogadores que entraram, primeiramente, o Wellington no lugar do Orejuela, eu achei o Rogério fez muito bem, porque o Orejuela estava muito mal Dá até mesmo. para pensar em manter, viu? Dá até pra pensar em manter. Mas não vou dar nota pro Wellington. Eu acho que os outros são sacanagem da nota, porque quase não jogaram. Que é o Vitor Bueno, o Marquinhos, o Éder e o Rodrigo Nestor. É sacanagem da nota. Sem nota. E com relação a esse Wellington, eu manteria. Eu acho que ele ia gostar, porque o importante é jogar, né? Não importa se não é meu lado preferido, mas jogando é o que importa. Eu acho que tem que tentar mais algumas vezes com o Orejuela. Eu acho que tem que tentar dar ritmo de jogo pra ele. E por último, o Rogério Ceni. Cara, a mudança de comportamento de time, trazer o Benítez de volta, cara, eu mesmo com 1-1, juro por Deus, não é fanatismo, pra mim é o meu maior ídolo. Mas pra mim nota 10. Foi diferente, o jogo hoje foi diferente. Nota 10. O jogo não deu sono. O jogo do São Paulo, do Diniz e do Crespo, dá sono. E hoje não teve, a gente não teve sono, né? São Paulo teve azar. O que o São Paulo teve hoje foi azar e
um adversário que fez mais cera do que jogou É. bola. Porque O juiz foi mal, né? porque olha, se o adversário tivesse feito metade do tempo de cera, o São Paulo acho que conseguiria fazer o gol. Eles estavam falando, foi 30 minutos de um bola absurdo, rolando. não teve nada de bola rolando E mesmo, então olha por só, causa da cera. mas olha que loucura, galera. Mesmo com nada de bola rolando, que foi, eu não lembro o dado certinho, o São Paulo jogou muito, teve muito jogo. O São Paulo, mesmo com a bola parada. Não, hoje o São Paulo criou mais nesse jogo, com pouca bola rolando, mais do que o ano inteiro, quase. É isso que eu tô falando. Outro jogo. Pra mim, Rogério Ceni nota 10. Eu espero que o time continue com essa motivação e que o Rogério continue colocando os jogadores certos nas posições certas. Seja bem-vindo, Seja bem-vindo. Rogério. Na verdade, o Rogério era plano da diretoria, só que o Flamengo chegou primeiro e levou o Rogério. Então não tinha como, mas na verdade era o nome dessa diretoria, né? Era o Rogério Ceni. Mas chegou agora, vai o quê? 10, né? 10. E assim, vamos ter paciência aí com ele, Não, porque eu acho que vai ser bem diferente daqui pra frente. O São Paulo vai parar de ser um time que não é protagonista. A gente vai começar... tanto é que a nossa postura, a gente não está aqui esbravejando com esse empate, com esse tropeço. Porra, eu me surpreendi. Eu parecia que eu tava vendo... olha o jogo passado pra esse, galera. É o outro jogo, cara. É impressionante a diferença. Mudou muito. Mudou bastante. E Benítez titular. Vamos parar. Vamos pensar 1000 vezes antes de criticar Benítez, tá? Vamos pensar 1000 vezes. É o Crespo. O problema era o Crespo, rapaziada. Quando eu pedi a demissão do Crespo, que tinha os bochecha vermelha que ficava defendendo, parecia que eu era louco. Galera, pelo amor de Deus. Tem que mandar, né? Ô bochecha, se você tá assistindo, deixa nos comentários aí, vamos trocar uma ideia. Você acha que era o Crespo que tem. Você acha que o Crespo tinha que estar no comando ainda depois desse jogo? Você viu o que o Benítez jogou e o que o São Paulo jogou, e você ainda vai falar pra mim que o Crespo era o melhor pro São Paulo. Não tô falando que o Rogério é o melhor, mas o Crespo não, mano. O teimoso não. Mas o Rogério, pra mim, como é meu maior ídolo da vida, eu acho que ele vai mudar muitas coisas do São Paulo. Não, já mudou e você vê, né? Conseguiu tirar de um time que tem alguns jogadores do São Paulo que não tem condição de vestir a camisa do São Paulo. Tem alguns nomes aí, pelo amor de Deus, né? Mas você vê, como já só a presença dele, a preleção dele e tal, os caras entram diferente. Outro jogo. Galera, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, o que vocês acharam do jogo. Se vocês acharam que a gente falou um monte de bosta aqui, se vocês concordam com a gente, interaja com a gente, fortalece muito. Deixa o like ou dislike, depende se você gostou ou não gostou, fica à vontade para vocês votarem aí da forma que vocês quiserem. Acione o sininho para receber as notificações e primeiramente se inscreve, mano. Não posso esquecer de se inscreve que vocês ajudam muito, beleza? Tamo junto, galera. Valeu.